Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal História Subversiva. E galera, eu tenho muito orgulho e uma grande satisfação de estar trazendo esse camarada hoje nesse vídeo. Foi uma entrevista relâmpago assim que a gente fez ontem. Ele estava com um péssimo problema de sinal, né? E a gente teve que fazer uma ligação, né, de videochamada pelo WhatsApp, que também já não é muito boa, né? Então, assim, adianto que o vídeo em si, ele tem um conteúdo extremamente rico, tá? A gravação, de fato, em termos técnicos, né, teve bastante travamento das imagens e tudo, mas o áudio ficou perfeito. Eu não vou descartar esse material, porque eu acho que ele é um material muito rico. Nos próximos encontros que a gente tiver com esse camarada, a gente vai estar fazendo por uma outra plataforma, né, para ficar melhor a qualidade para vocês, mas eu me recuso a estar descartando esse material pela riqueza que esse cara tem, cara, de conteúdo histórico brasileiro, né, e de bagagem também, principalmente, tá? Tô falando aí do camarada Cláudio, cara, e vocês vão ver no vídeo aí a apresentação, e ele é um camarada que, pô, se formou aí na USP, São Paulo, lecionou alguns cursos também, né, chegou a estudar Direito na PUC Rio, né, foi um grande militante no período da ditadura militar, né, integrou alguns grupos internacionais do bloco soviético, né, fora do Brasil. E, assim, pela tamanha grandeza de informação que ele tem, cara, eu achei completamente válido tá trazendo ele para o canal. Tá? A gente se conheceu aleatoriamente em um grupo de política e história, né, na internet. E, assim, queria só estar trazendo para vocês essa pequena introdução aqui, né, explicando em relação aos problemas técnicos que houve, né, na gravação, mas que em si o conteúdo, o áudio está perfeito. Deu para trazer essa visão para vocês. Tá? É mais ou menos uns 26 minutos, 30 minutos de vídeo, tá? de áudio, de gravação, que a gente conseguiu levantar algumas questões muito importantes sobre a formação cultural brasileira, né? Desde 1500 para cá. Então, assim, foi um aparato bem rápido, mas com uma riqueza enorme. A gravação total em si deu quase uns 50 minutos, mas devido aos problemas de conexão, né, a gravação acabou parando mais ou menos aí nos 30 minutos, mas foi basicamente aonde, né, a gente acabou desviando ali também o foco um pouco ali da conversa, mas o conteúdo em si que eu quis trazer está totalmente integrado nesses 30 minutos de vídeo, e eu acho que vocês vão gostar muito, tá? Eu tô revendo aqui o vídeo só de escutar, cara, assim, é o tipo de camarada que contém uma bagagem histórica, que você começa a escutar e você fica fissurado ali, né, cara? Você fica em transe ali ouvindo todo aquele aparato, cara, e é muito maneiro. Então convido vocês a estar conferindo aqui o vídeo, compartilha, já deixa o like aí, tá? Deixa um comentário também sobre o que acharam, tá, do conteúdo. Eu vou estar procurando sempre estar trazendo mais esse tipo de conteúdo com outras pessoas também que eu venho conhecendo aí nesse meio acadêmico, digital, enfim. Bom, espero que gostem. Fiquem então com o nosso vídeo aí, tá? Da semana. E um forte beijo, um forte abraço do tio Xavier. E hoje eu tô aqui com um camarada especial, cara. Esse cara que eu conheci aqui num grupo, né, aleatório aqui no WhatsApp, cara. E um camarada que tem um conhecimento enorme. Eu fiz questão de estar chamando aqui pra gente levar um assunto bem, bem complicado e que talvez fuja um pouco do entendimento de muitas pessoas. Talvez não é levado, né, esse tipo de informação, né, para a galera, tá? Eu tô aqui com o Cláudio Marcelo, tá? O Cláudio que é de São Paulo, né, cara? É de São Paulo, Cláudio? Sim, na realidade eu nasci no Rio Grande do Sul, porque pai militar, cada filho nasceu numa base aérea. Minha família é toda do interior do Rio de Janeiro. Mas Tem eu fui família no criado aqui Rio. em São Paulo. Ah, que bacana, rapaz. E tu chegou a lecionar curso também? Fala um pouco mais aí sobre esse lecionamento, essa Sim, experiência. sim. Licenciado em História pela USP, eu lecionei durante 20 anos na História na rede privada de ensino, né, principalmente no Rio de Janeiro. E também cursos pré-vestibulares e
por algum tempo como voluntário também no exterior durante a final da década de 80. Bacana. O que eu quero estar trazendo aqui nessa conversa, né, cara, que é justamente a formação, né, do povo brasileiro, né, da história do povo brasileiro em si, né? E eu acho que isso foi muito perdido, né, cara? De 1500 para cá, a gente teve essa perda de memória, né, do que é de fato a cultura brasileira, o que é de fato o significado de ser brasileiro, né? Creio, pelo meu entendimento, né, com tantas migrações, né, para o Brasil, muitos povos da Europa vindo para o Brasil, tráfico negreiro vindo para o Brasil, então a gente tem aqui uma mistura de povos, né, e como sempre fomos colônia, vamos dizer assim, eu digo sempre porque hoje, embora tenha dado aí a independência, né, só no papel, né, só no papel, porque ideologicamente a gente continua sendo uma colônia, né, e isso desde sempre, desde o início, né, da invasão portuguesa no Brasil, a gente tem essa perda de memória, a gente não sabe quem a gente é de fato, né, com tanta mistura. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa visão. E assim, eu tenho como base, né, algumas obras de Darcy Ribeiro, né, referente à formação do povo brasileiro. E queria saber se você compactua também com essa visão de Darcy Ribeiro, ou qual a sua visão em relação à formação, né, do povo brasileiro a partir de 1500 para cá, né, considerando também os povos que já viviam aqui. Bem, realmente, de uma maneira geral, dentro da periferia do capitalismo no planeta, os povos tendem a ser mais mestiços, mas o Brasil tem historicamente um dos povos mais mestiços da face da Terra, né? Porque antes mesmo das migrações virem para cá, já havia uma diversidade muito grande nos locais de origem dessas migrações. Ou seja, o pessoal já veio mestiçado para cá e aqui se mestiçou ainda mais e adquiriu novas características culturais e novas características de vida material também no novo país que encontraram, né? Era um país vazio quando os primeiros indígenas chegaram aqui, embora haja algum debate sobre isso, porque haveria vestígios ideológicos arqueológicos de uma primeira população que os indígenas de origem asiática já teriam encontrado, né? E, de uma maneira geral, já era uma primeira migração muito diversa, porque não é como muita gente pensa, todo mundo era tupi no Brasil, todo mundo era de uma determinada etnia. Nós tivemos, vindo ocupar o território que hoje é o Brasil, mais de 300 etnias indígenas. E os tupis só ficaram mais famosos, eles e seus primos guaranis do Paraguai, porque foram aqueles com quem o colonizador teve o primeiro contato. Eles vieram para o litoral, expulsaram os indígenas originais do litoral e aqui se estabeleceram. Mas também as populações que vieram de Portugal também eram populações profundamente mestiças em termos de origem. Os portugueses não eram um povo nativo puro, era uma mistura de populações pré-históricas, com imigrantes celtas, com imigrantes iberos, com cartagineses, com romanos, mais tarde os árabes, e os árabes trouxeram consigo os chamados mouros, né, africanos de diversas origens, berberes. Então Portugal e a Espanha, a Península Ibérica em geral, também já eram um caldeirão de culturas e de povos, né? Inclusive Sim. muitos judeus, muitos muçulmanos, né? E quando nós trazemos ainda uma grande população africana que também era enormemente diversificada na África, e que, sabe, muitas culturas diferentes, muitas etnias diferentes, muitos idiomas diferentes, muitos modos de viver diferentes, religiões diferentes, não era tudo a mesma coisa. O índio, o negro, o branco e mais tarde os imigrantes europeus também que vieram para cá mais recentemente, tinha de tudo, desde japonês a finlandês, a italiano, sírios libaneses. Então, realmente, e no Brasil é um processo mais interessante até do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o imigrante vai para lá,
forma a sua comunidade, a comunidade continua adstrita, continua fechada. E aqui não, aqui o pessoal efetivamente se misturou todo mundo com todo mundo, por uma série de razões históricas e culturais, né? É verdade. Teve também, se não me engano, teve, se não me engano, também, desculpa te interromper, mas mediante ali século XVI, XVII, teve também uma parte, uma migração também vindo da África, né, de alguns escravizados também para essa região ali mais ou menos da Califórnia, sul ali dos Estados Unidos. Teve isso também? Sim. Inclusive, o Brasil teve até mesmo um grupo de confederados que, quando perdeu a Guerra Civil dos Estados Unidos, não quis continuar num país onde não houvesse mais escravidão, acreditando que os negros seriam colocados numa situação de plena igualdade, e chegaram a imigrar para o Brasil, onde ainda havia a escravidão, em 1865, e constituíram, inclusive, a cidade de Americana, no interior de São Paulo, que leva esse nome, Americana, por causa dos primeiros colonos serem imigrantes americanos do sul dos Estados Unidos, né? O pessoal rebelde perdeu a Guerra Civil para o Lincoln, né? E teve de tudo para aqui, né? Nós tivemos desde escravizados muçulmanos vindos da região do Golfo da Guiné, gente que sabia falar e escrever em árabe. Nós tivemos outros escravizados vindos de Angola e de Moçambique, com outras etnias, outras heranças, mas também um pessoal com uma cultura riquíssima. Não eram apenas camponeses analfabetos, mas trouxeram de lá, como bem notado no Instagram, o arquiteto Pérez Songbé, que é do Benin, tem um trabalho interessantíssimo de resgate dessas contribuições. O pessoal trouxe muita coisa de lá, os europeus trouxeram muita coisa de lá, e os indígenas também conheceram muito da nossa cultura, mas se fez uma certa simplificação disso. Eu estudei na escola no tempo da ditadura militar e tentavam passar uma coisa muito pasteurizada, muito, como eu vou dizer, monocromática. Os brancos eram todos portugueses, os africanos era como se fosse tudo uma coisa só, os indígenas era como se fosse tudo uma coisa só, e o pessoal misturou pacificamente e ficou tudo certo. Não foi bem assim, o processo foi muito mais complexo. O professor Darcy Ribeiro, que eu tive a honra de escutar pessoalmente em um evento na década de 80, dizia que nós temos que explorar mais isso, porque realmente um país que perde sua memória é como uma pessoa que perde sua memória. Não vai saber quem é realmente, nem de onde veio, nem qual é o seu DNA cultural, político, histórico. E isso tudo precisa ser mais explorado, mais analisado. O que eu tenho notado muito nas redes sociais é que o pessoal ouvia o galo cantar e não sabia onde. Sabia uma outra coisa da história do país, mas de maneira inexata, de maneira imprecisa, de maneira incompleta, porque falta o estudo sistemático da história para realmente conhecer essas coisas. E o Darcy também ele fala uma questão, né, que assim como ele era, isso eu vi numa entrevista do Roda Viva em 95, cara. Tava assistindo esses dias essa entrevista, que ele fala que ele é uma pessoa, um homem de várias peles, né, um homem de várias camadas, assim como o Brasil é um Brasil também de várias peles. E uma observação também que eu tenho conversado, né, escutado também em alguns debates, cara, é que assim, talvez você possa me confirmar isso melhor, né, provavelmente, mas antes da ditadura empresarial militar, a gente tinha embora não fosse ainda o patamar que a gente gostaria que fosse, mas a gente tinha um nível de conscientização maior. Seria realmente isso? Por que eu entendo dessa forma? Porque antes da ditadura, né, a gente tinha grandes levantes que visavam mudanças de base importantes para o Brasil, né? E quando a gente tem ali o golpe, basicamente a gente pode dizer que ali a gente perdeu, né? Porque quem ganhou foi as elites, foram os militares, foram os banqueiros, né? Tanto que após ditadura, né, a ideia que se perpetuou no Brasil é a ideia de quem venceu, é a ideia do lado vencedor. A gente tem esse apagamento de memória de lá para cá, né? O que você acha dessa relação com a ditadura em referência à memória do Brasil mesmo, cara?
O processo ideológico de simplificação da história do Brasil, na realidade, é bastante anterior à ditadura. No momento já da independência, foi necessário criar todo um mito nacional de unidade para manter realmente uma unidade política que era muito complicada entre províncias com oligarquias diversas. Nós tivemos as revoltas residenciais, tivemos vários problemas em que o Brasil poderia ter se tornado vários países diferentes. Não foi por várias questões, inclusive de fraqueza das elites locais naquele momento. Quando nós chegamos na República, porém, a República do café com leite, das oligarquias rurais, tenta criar esse mito unificador, aquela coisa de guerra contra os holandeses, batalha dos Guararapes, e tudo isso vai informar, por exemplo, os nossos militares, os republicanos positivistas, sempre querendo ver no Brasil uma uniformidade, uma coisa McDonald's que na realidade nunca existiu. Nós sempre tivemos aqui grandes conflitos étnicos, grandes conflitos de classe, grandes conflitos culturais, grandes conflitos militares, inclusive, de levantes e revoltas, mas tudo isso foi muito sufocado com muito sangue. Então ficou aquela cultura assim. Eu costumo dizer que Darcy Ribeiro levantava essa questão também. Quem sobreviveu e teve descendentes aqui foi o escravizado malandro, o pobre malandro, o indígena malandro. Aquele que era muito Caxias e fazia tudo que mandava não durava muito, morria muito rápido, explorado e esfomeado. O que se revoltava muito abertamente era rapidamente liquidado. O que aprendia a se adaptar, mas dando voltas no sistema, roubando o máximo de comida que podia, trabalhando o menos possível, né? Esse realmente foi o que sobreviveu, teve descendentes e ensinou a esses descendentes o macete da sobrevivência. O famoso jeitinho brasileiro, né, que muitos falam. Exato. Mas o problema é que isso não bate com a ideologia oficial de que isso aqui é um país sem racismo, aquela coisa de dizer, sabe, que a nossa escravidão foi boazinha, que era Casa Grande e Senzala, mas o pessoal todo se dava bem como uma grande família, essa coisa que até hoje, ela é empregada aqui, mas ela é da família, sabe? A família, mas não ninguém dá. Inclusive esse só fazendo uma observação, esse livro, né, Casa Grande e Senzala, eu tenho uma visão dele que, assim, tentaram romantizar muito a história ali, né, cara? Ele é um livro completamente romantizado. Né? Sim, hoje está se tentando fazer isso novamente com uma releitura da história na qual houve avanços desde a redemocratização, e o pessoal agora vem dizer que não é nada daquilo, que é tudo lenda esquerdista e tal. Se inventou muita fake history, né? Como também se inventou fake news, né? Se coloca coisas que não foram bem daquele jeito, não aconteceram de forma alguma. Mas por quê? Porque entre 1945 e 1964, como você lembrou bem, começou a haver um questionamento dessa ideologia oficial. E esse questionamento, pela primeira vez na história do Brasil, a partir de um nacionalismo de esquerda que era muito forte, começou a fazer a crítica de que isso aqui não era o paraíso que as elites tentavam fazer parecer que tinha sido. E que isso tinha que ser questionado sob um ponto de vista de um nacionalismo real, do ponto de vista, inclusive, das classes subalternas. Isso teve uma aliança muito forte com setores de esquerda que também faziam a crítica do nosso capitalismo dependente do imperialismo. Mas a ditadura militar vem justamente para silenciar isso tudo e, no começo, não conseguiu completamente, mas logo depois nós tivemos aí de 1969 a 1977 8 anos assim, de muita repressão, em que eu me lembro que a gente tinha que esconder e enterrar os livros no quintal, porque não podia ser apanhado com certas coisas em casa. Agora, na redemocratização, tudo isso vem à tona novamente e se começa a se questionar novamente toda a história da formação do povo brasileiro, toda a história de como foi a dominação aqui, como é a nossa estrutura de classe, como é a nossa estrutura étnica, como é a nossa estrutura racial, que existe racismo estrutural no país, com certeza, os problemas de gênero, os problemas de todo tipo começaram a aparecer e começaram a ser explorados, e isso gerou uma resistência.
gerou uma resistência, com certeza, os setores conservadores, que têm o interesse no discurso antigo e encontram também uma massa reacionária que se sente ameaçada por esse questionamento, estão jogando agora novamente o discurso de que tudo o que foi revisto no período democrático, na realidade, seria parte de um marxismo cultural que, na realidade, é apenas lenda urbana. Eu vejo muito, cara, assim, como pode dizer, essa deturpação da cultura e do significado de povo brasileiro, né, cara, mais ou menos a partir dessa década, pouco antes aí de 60 início de 64, final de 50, e mais especificamente aí, início da ditadura militar, a gente começa a ter esse apagamento, né, que já como se mencionou mesmo, já se tinha bem antes, né, desde da monarquia ainda, tudo. Só que assim, eu observo muito, cara, nas conversas assim, com as pessoas, tanto pessoalmente quanto, né, pela internet e tudo, que a gente não tem, pelo menos a maior parte, né, esse apreço, essa identidade com a real cultura brasileira. E quando eu falo isso, eu me refiro a justamente essa misticidade de cultura, né, seja no campo, como eu posso dizer, musical, religioso, né, porque assim, a gente tem tanto a Umbanda, a Candomblé, que são religiões afro-brasileiras, né, mas tem muito mais uma pegada brasileira, inclusive é muito mais cultuada aqui no Brasil do que na própria África, né, e isso faz parte da nossa identidade. A música também diz muito sobre a gente, e a gente vê muito a galera deturpando, né, a gente tendo essa usurpação da cultura, e tipo assim, a galera não, parece que tem um certo, sei lá, preconceito, receio, sei lá, e prefere sempre estar consumindo coisas de fora. Vai falar de candomblé, de umbanda para um religioso aqui, por exemplo, um católico, um evangélico, a pessoa já fica nossa, né? Mas assim, o que na sua opinião faz com que, no decorrer de todas essas décadas, principalmente, sei lá, década de 30 para cá, basicamente, né? E o que faz na cabeça das pessoas a gente perder essa identidade, essa ligação? Getúlio Vargas tentou por um período ali trazer de volta esse nacionalismo cultural, né? Mas ainda assim meio mesclado ali. Então, o que na sua opinião faz com que a maioria das pessoas hoje não consigam ter esse vínculo com a real cultura brasileira, né? Queria que você falasse um pouquinho. Olha, nada é por acaso. O materialismo histórico nos ensina que as ideologias e as formas de pensar têm sua origem na existência material. Ora, por que o brasileiro tem esse complexo de vira-lata que torna tão difícil para ele abraçar afetivamente a nossa herança tão diversificada, tão rica e até invejada por outros povos do mundo? Porque, basicamente, nós fomos um país de escravos ou de pessoas totalmente oprimidas por uma elite muito pequena. Essas pessoas não sentiam que o país era delas, que a cultura que era imposta a elas era dela. A fazenda que o escravizado trabalhava não era dele, a colheita não era dele, tanto que nós não temos no Brasil orixás da agricultura como tem na África, porque lá o pessoal cultivava a sua própria terra. Aqui o pessoal se apegou ao Exu, que conseguia defendê-lo do capataz, do feitor malvado, entende? As pessoas vão atrás daquilo que funciona para elas. E no Brasil, com toda essa herança dos muitos povos indígenas, dos muitos povos africanos, dos muitos povos europeus, embora os portugueses tivessem tentado colocar um verniz da língua portuguesa, mas acabou que não é a língua portuguesa de Portugal, se criou um outro vernáculo aqui, uma outra forma de falar português. Tentaram colocar o catolicismo tradicional da Europa, mas também nós sabemos como o nosso catolicismo se tornou sincrético. A grande parte da população não foi de origem europeia durante
os primeiros 350 anos da existência do país. Aí começaram a chegar mais europeus, era uma política deliberada de branqueamento da população, mas em 1830, por exemplo, o Rio de Janeiro parecia uma cidade africana. Os escravizados eram tão maioria na população que parecia realmente uma cidade colonial africana. Mas é muito difícil para o pessoal abraçar essa herança toda, porque eles foram ensinados que aquilo que é brasileiro é inferior, aquilo que é popular é inferior, aquilo que é das classes subalternas é inferior, o samba era inferior, o funk é inferior, porque não é coisa de rico. Os ricos que copiavam a França, a Grã-Bretanha, que andavam de fraque no calor do Rio de Janeiro em 1890, depois passaram a copiar os Estados Unidos e também outros países do capitalismo central em termos de cultura, porque isso era o chique, ser como os ricos, imitar de uma maneira até ridícula costumes estrangeiros que não têm a ver com a nossa realidade, mas que pareciam refletir o sucesso material daqueles países centrais. Né? Vamos falar inglês para nós sermos como os Estados Unidos da América. Isso não funciona assim. Nós sabemos que não são os discursos ou as palavras ou os termos que fazem a realidade mudar. É a realidade material que cria tudo isso. Enquanto nós não mudamos a realidade material, não adianta nós tentarmos ter uma cultura de outra realidade material. Nós temos que nos adaptar à que nós temos. No entanto, há muita rejeição ainda a isso, muito complexo de vira-lata, e mesmo os movimentos nacionalistas burgueses que tentaram ir um pouco além disso, tinham dificuldade de conseguir fazer disso um discurso coerente, porque tentavam ao mesmo tempo fazer uma padronização brasileira, mas de uma coisa que era elite, que era a classe média, como os integralistas da década de 30, né? Querendo fazer saudação em tupi, mas botando todos os valores de uma classe média reacionária que não tinha nada a ver com a situação do nosso operariado, do nosso campesinato. Então, se você quer realmente ter uma cultura brasileira autêntica, você tem que ter a cultura da maioria do povo brasileiro. E a maioria do povo brasileiro é de mulheres, é de afrodescendentes visíveis, né? Porque afrodescendente, assim com cara de branco até eu sou, né? Tenho cara de rabino, mas tenho um avô baiano negro, bisavô baiano negro. Então, o país é muito mais diverso em termos de DNA, já foram feitas pesquisas disso, do que as pessoas imaginam. Mas as pessoas continuam tentando adotar o paradigma branco europeu, o norte-americano, que não tem a ver com a nossa realidade, mas tentam fazer isso porque não querem ser identificados com aquilo que era inferior, aquilo que era oprimido. A cultura do oprimido nunca é popular numa sociedade de classes, porque se parte do princípio que se essa cultura fosse boa, seria partilhada por aqueles que estão no poder e na riqueza, e não pelos que são porteiros de prédio ou motoristas de ônibus. Cara, você falando assim, a questão de tentar falar inglês para se parecer com o americano, com o estadunidense, me lembro que minha esposa, ela adora novelas, né? E ela adora rever novelas antigas. Inclusive eu tô revendo junto com ela, me colocou pra ver também junto, né? Aquela novela da Globo antes da década de 90, se não me engano, início da década de 90, a Indomada, né? E ali você tem, né? Você tem tipo pessoal que mora naquela cidadezinha ali sempre misturando português com inglês, né? E tem toda aquela como eu posso dizer, aquela louvação ao americano, né? E, cara, é muito interessante e, de outro lado, também preocupante, né? Como você falou, se fosse imposta a cultura dos oprimidos, né? Mas, assim, é parte da lógica de que também é aquilo, a cultura que domina é da classe dominante e sempre foi, né, da classe dominante, sempre teve essa repressão à real cultura, né, brasileira, afro-brasileira, cultuada aqui. E Cláudio, você, como bom brasileiro, bom professor, bom estudioso intelectual, que pelo menos eu o considero assim pelo pouco que eu lhe conheço, e tenho um enorme prazer de estar com você aqui, cara. Você se considera o que de fato? Você é esquerdista, isso está na cara, mas
Você se delimita em alguma linha marxista, leninista, kautskista? Sim, sim. Eu iniciei no ativismo social em 1977, com 14 anos, logo estava militando junto com os companheiros do movimento de emancipação do proletariado, né, que era oriundo de uma organização marxista um tanto heterodoxo, né, luxemburguista, Paul Lopes, de 1961. Eram companheiros que tinham sobrevivido à ditadura militar, a geração de 68, o pessoal que nos cooptou, nos treinou, a minha geração, e eu passei com essa organização para o PT, né? Todo mundo que não era do PCdoB entrou no PT naquela época, 1980, e depois a organização se dissolveu lá dentro. Eu não fui mais organizado, saí do PT em 1990, quando o partido deu uma guinada à direita para mim definitiva, que muita gente saiu também, e eu continuei assim como um franco atirador marxista, né? Dentro do movimento sindical e popular,